Olá a todos, cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje vamos conversar com a Sara e vamos ver se ela tem um percurso bonito ou não, e deve ter de certeza, porque senão não era cá uma convidada. O que é que eu quero de vocês? Quero que vocês estejam confortáveis, quero que estejam quentinhos e que estejam aqui a conversar connosco também. Por isso, vocês podiam dizer olá, dizer de onde é que estão a falar, que é para nós nos sentirmos um bocadinho mais amadas e termos a vossa companhia. E assim vocês também podiam fazer perguntas à Sara para saberem coisas sobre a vida dela, partilharem também as vossas experiências desse lado à medida que formos conversando. Esta página é o nosso projeto Amar por Dois, é uma página de cozinha vegetariana, onde de vez em quando temos conversas sobre as vidas vegetarianas de convidados que são pessoas comuns, como tu e eu, que trazem as suas histórias de vida para partilhar. Tem também receitas de vez em quando, tem dicas também de vez em quando e tem um site em amarpor2.pt que vocês podem consultar e que podem ir ver o que é que temos andado a fazer por lá. Lá também é fácil de vocês saltarem para o canal do YouTube porque tem uma secção chamada Amar por 2 TV, onde vocês conseguem clicar e ver logo as lives todas que têm sido feitas até agora, que já são 40 e poucas, penso que esta será a 42ª, e vocês aí conseguem ver todos os convidados que têm vindo conversar comigo, conseguem ver as suas profissões, quem são na sua pequena biografia e conseguem identificar-se com eles e depois poder partilhar mais facilmente e assistir também junto com amigos e com a família para podermos levar este mundo mais verde até mais casas. Entretanto, vamos ver se a Sara consegue aparecer do outro lado, que nós hoje não tivemos a oportunidade de fazer aqueles testes habituais, mas vamos ver se ela está e se está tudo bem ali daquele lado. Vamos lá ver se a Sara está operacional. Olá! Olá! Está operacional, ouve-se muito bem. Está tudo ok? Ótimo, é que realmente nem fizemos grande preparação, mas isto assim... Isto é assim mesmo, é em cima da corda. Realmente. Está tudo bem contigo? Está tudo, obrigada. E contigo? Também, obrigada. Olha, o que é que eu costumo pedir aos convidados? Costumo pedir que, de forma breve, se apresentem a quem nos está a ouvir para saberem quem és. Ora, força. Bem, eu sou a Sara. Sim. Tenho 38 anos. Iniciei-me neste percurso do vegetarianismo há quase 5 anos. Moro em Santa Maria da Feira. Moramos mais ou menos pertinho. Sim, sim. E, bom, e que mais? Ficamos por aí, para já? Pronto. Uma vez. Olha, obrigada, então... Gabriela, pelo convite e pelo entusiasmo, que ao princípio estava um bocadinho reticente, porque acho que o meu primeiro direto é assim uma estreia mesmo no digital. Tens que pensar que vou conversar comigo no café, e o café é um bocadinho diferente. A exposição visual e direta para mim já é um bocadinho assim, sair do meu espaço de conforto, mas faço esse exercício também para me levar para outras paragens, não é? Eu também te agradeço a disponibilidade, teres arriscado vir conversar comigo. Vais ver que não custa nada. Naquele primeiro contacto estava assim um bocadinho naquela sim ou não, tínhamos isto programado há algum tempo, que me deu para ganhar confiança e cá estamos. Pronto, vai correr bem, é uma conversa. A gente não pode pensar nas pessoas que nos estão a ouvir, nem naquelas que nos vão ouvir depois, porque isso agora somos só nós as duas. É claro, é a minha necessidade de dar o meu melhor e pronto, tem a ver com a minha parte de querer usufruir das coisas da melhor forma. E às vezes coloco assim uma pressão em cima de mim que se calhar nem é necessária, mas... Eu acho que fazemos isso tudo com muitas coisas da vida até. Pois, e às vezes só nos prejudica. É um bocadinho o perfeccionismo e pronto, aquela minha vertente. Olha, então, o que é que eu queria perguntar-te, por exemplo? Tu falaste-me que há cerca de 5 anos que ficaste neste percurso mais verde e eu queria perguntar-te como é que foram as influências? Quem é que te trouxe para cá? Se foram livros, se foram experiências, pessoas, como é que foi? Conta-me. Olha, isto foi um percurso mais intensivo nos últimos anos, mas olhando para trás, eu acho que temos todos esta necessidade de nos conectarmos ao longo da vida de uma forma mais verdadeira, connosco, com os outros, com a natureza.
e realmente vivemos às vezes assim numa caixinha da pressa, do formato, das obrigações e somos assim levados um bocadinho pelo sistema e às vezes esquecemos da essência e eu ao olhar para trás, eu pensei, neste meu percurso nos últimos anos, eu pensei, lá para trás já estavam lá pequenas sementes, já estavam lá muita coisa, só que nem sempre na época foi verdadeiramente estimulada. Claro. O meu primeiro contacto assim com as questões mais ecológicas, ambientais, que até vieram um bocadinho primeiro, já foi na minha juventude que fiz parte de algo que me orgulho bastante, que foi um clube ambiental e numa pequena localidade. E já na altura falávamos de imensa coisa que agora está realmente em voga e ainda bem. De compostagem, de reciclagem, de economia circular, pronto, e aquilo era assim um voluntariado muito interessante de irmos para as matas limpar, de irmos plantar árvores, tínhamos um cantinho de aromáticas, fazíamos sensibilizações, já se falava em agricultura biológica. Pronto, nesta questão mais do ambiente, da natureza, mas foi muito importante que já me deu aí um despertar para muita coisa. Vi alguns documentários, tive a oportunidade de conhecer pessoas e acho que aí já foi uma grande influência na minha vida de mais jovem, digamos assim. Entretanto, sabes como é que é? Termina-se os estudos, começa-se a trabalhar e tal, e começa a sair assim um bocadinho na corrente. E E vai-se levando os dias e não se olha para o lado nem para trás. pronto, vai-se levando os Exato. dias e as coisas. Claro que ficam sempre as coisas, ficam sempre os conceitos, mas de facto, talvez naquela situação também de queremos ter uma vida supostamente estável e aquela transição dos 20 e de sair dos estudos para o mercado de trabalho, andamos mais focados em nós, em Claro. ver como é que nos encaixamos, não é? E nesse espírito, nos últimos anos, realmente as influências acabaram por acontecer desde o simples facto de me ter tornado tutora de animais, eu mesma, não é? Tê-los em minha casa e tornar-me responsável por eles. No começo foram 2 cães, depois passaram para 3. Mas fizeste Neste momento, família de acolhimento? não, adotar mesmo. É adotar mesmo, ok. Adotei. Pensei que tinhas, sim, pensei que era Não, noutra perspectiva, ok. Adotar, sim. sim, aquela situação de Entrar no teres barco, os animais em tua casa sim. e perceberes verdadeiramente como é que eles são, não é? Que não é mito que eles são Conv amigos e que não é mito que eles reagem às nossas tristezas e que nos fazem Isso tudo, efetivamente eu sempre não é? cresci e tive a minha família tinha animais de todo o tipo, não é? Que nós estamos habituados a conviver, os domésticos, os de Sim, criação, etc. Pronto, também eu venho desse paradigma e na altura achava isso tudo o normal, não é? claro, O claro. cãozinho é fofinho, o gatinho é fofinho, a galinha era para comer e para pôr os ovos, pronto. Sim, sim. Hum, para mim foi importante ter este contacto direto com os animais em minha casa e ser o responsável por eles, não é? E já naquela altura começou-se a falar muito da Uhum. senciência dos animais. Estes fatores para mim foram muito importantes. Digo já que realmente o meu vegetarianismo vem pela paixão dos animais. Depois realmente percebi que a questão ambiental e a questão da saúde são uma mais-valia também muito boa. Na altura foi muito por aí, foi muito importante os meios digitais, eu queria absorver todo tipo de informação e pensava, mas será possível, mas será que eu não conhecia ninguém, não é? Tive uma colega na faculdade que não comia carne, aquelas coisas pontuais que se vão falando e depois a atenção aos nutrientes e às análises.
também eu tinha essas confusões. Estamos a falar há 5 anos, mas isto em 5 anos evoluiu imenso no vegetarianismo, não é? Muito. Parece que é uma coisa tipo 5 anos, isto parece que foi há 50 anos, mas não. Mas sim, o conceito e aceitação é quase. Nós tivemos um boom muito grande agora nos últimos 3, 4, que a coisa tem vindo assim a crescer imenso e há muito mais informação. Eu nem sei, há pessoas que são vegetarianas desde os anos 90 ou que são vegetarianas há imenso tempo. Meus heróis. Quer dizer, São os meus heróis. eu penso, como é que é possível? Se eu há 5 anos tinha algumas dificuldades que agora se colmataram com o mercado que está aí de produtos vegetarianos, Sim. todas a virar da esquina, pronto, foi um imenso progresso. Mas na altura tinha dúvidas e foi muito importante as comunidades digitais para mim, as redes sociais foi muito importante, alguns documentários, alguns livros e trocar informações a nível digital e eu comecei a perceber, mas realmente é possível, realmente, olha. Eu pegando nessa tua questão do digital, caiu uma ficha em relação ao impacto da indústria nos animais com os grupos de Facebook, porque a minha mudança foi relacionada só com a saúde, apesar de eu ter empatia pelos animais, não me tinha caído a ficha, né? Eu tinha gatos na altura, mas não me tinha caído a ficha não me tinha, pronto. Ainda era daquelas que achava, ou não pensava muito no assunto, mas tinha não, o importante é que chegaste lá e todos nós fazemos o nosso percurso. Como tu estavas a dizer, que há muitos anos tiveste já um breve passar pela questão do ambiente e dos grupos a que tu... Sim, nessa altura tocou-se ligeiramente na questão animal, mas era assim uma coisa muito fugaz, era na questão das condições das explorações, mas foi um pequeno documentário, mas o nosso foco era a questão ambiental, de agora, ecologista, da questão mais da natureza. Porquê é que eu trouxe a questão? Porque eu lembro-me de ser pequenina ou de ser mais menina e ter questões que já me incomodavam, mas eu não sabia porquê. E então, depois da transição, é que consegui perceber porque é que certas coisas no passado me perturbavam relacionada com os animais de criação que tinham a minha família, por exemplo, que tinham as minhas tias e assim. E só mais tarde é que se me caiu tudo. E os grupos de a informação que me veio por via digital, né, nos grupos de Facebook e assim, é que me fez chegar às outras questões do impacto a nível ambiental do não se comer animais e de algumas coisas que se passavam na indústria que eu nem fazia ideia que era uma possibilidade. Quer dizer, graças a tudo o que se venceu. Eu não tenho problema em admitir que eu pensei que houvesse mesmo vacas leiteiras, que eram Também vacas. Também eu. Eu pensei que realmente houvesse galinhas poideiras, que não fazia ideia que tinham sido estimuladas para isso. Pensei que fossem raças que realmente para pôr ovos, vacas para pôr leite, para dar leite. E eu achava que os casacos de penas eram de patos que tinham falecido. Pois. Não é? Pronto. Coisas que a gente uns com os outros. Coisas que são tão básicas, mas que vivemos um bocado, não é? Com uma venda nos olhos, porque tudo isto está feito bem para, básico, são coisas que nós só sabemos. Mas, claro, vaca é um mamífero, claro que precisa de estar grávida para dar leite. É óbvio, não é? Choque, isso. Essa informação foi um choque. Mas para mim, realmente, eu comecei a olhar para os meus cães e a pensar: podiam ser porcos, podiam ser galinhas, podiam ser vacas. Todos eles têm um coração, todos eles têm um sistema nervoso, todos eles têm reação aos estímulos, todos eles têm empatia. E para mim foi assim um admirável mundo novo que se abriu. Claro. E eu fiquei assim um bocado desarmada, porque realmente virei-me para tudo o que era redes sociais e grupos e li tudo o que tinha que ler e vi tudo o que tinha que ver. E em 4 meses, tornei-me vegana, porque depois já não conseguia só deixar a carne, ou só deixar o peixe, ou só... Depois pensei, não, mas as galinhas coitadas, não, mas as abelhas também. E eu ia, Gabriela, mas eu ia com já sei como é que sou, e pensei, não te vais pôr agora um objetivo. Eu posso ser um bocado obcecada e perfeccionista e já sei que me agarro a isso e depois se não conseguir fico frustrada, caio ao tapete e fico frustrada. E então pensei, não, objetivos pequeninos, e isto já são pequenas vitórias se tu conseguires.
Eu sabia lá como é que se fazia um seitão, tofu, e fazia assim aquilo tão desensabido ao início, e fazia assim umas experiências, umas coisas que eu tenho no Facebook, e às vezes vou lá ver as primeiras receitas e acho uma piada Não vou recordar. aquilo que ele fazia. Acho que já evoluiu um bocadinho também nesse nível. E depois é isto, Gabriela, olhas para a comida e eu aprendi a gostar de cozinhar. Olhas para um prato e deleitas-te completamente apenas com uma alface, umas leguminosas e pouco mais, e uma quinoa. Dos alimentos, não sentiste que depois de teres feito a transição a tua boca mudou, a tua forma de sentir os alimentos ficou distinta? Sim, Não achas ficou que muito sentes mais mais? apurada, Sim. e é este o gosto por cozinhar que eu não tinha, Também não tinha. Nem essa Gostava de parte. fazer bolos ao domingo, em casa dos pais, e pouco mais. Eras a família dos bolos, já percebi, da equipa dos bolos. Era Mas porque não. muita gente não cozinha mesmo, só faz o bolo ao domingo, quando faz. Pois, Né? E pronto, eu depois, era dessas. claro, Minha mãe chamava-me para fazer o bolo ao domingo. são as Mas, memórias de família, também são boas essas, pronto. Mas agora nós sim, enriquecemos um sim, bocadinho com as experiências que temos tido quando fazemos a sim. transição e depois temos que fazer tudo por nós, não é? E digo-te uma coisa, houve uma fase da minha vida universitária que eu tive obstipação, fortes prisões de ventre, porque eu tinha uma alimentação muito desregulada. Eu acreditava, por não comer fast food, que já era tipo o gênio da alimentação saudável. Isso também é um mito. Sim, Porque mas não é nada. Também não podemos sim, dizer mal disso. sim, mas não é por não comer fast food que também não te empanturras de sandes no buffet, ou que Sim, não comes sopa, tipo, eu tive uma época, agora tu fizeste-me lembrar uma época tão espetacular. No meu 11º ano, eu guardava toda a minha semanada para almoçar precisamente isso. Eram, como é que se chama aquilo? Ainda agora, aquilo são tostas, aquelas que vêm assim aos cubinhos, aos paralelepípedos, e aquela tosta de pão de forma que é partida ali duas vezes. sim, Eu só comia disso na hora do almoço, eram 2 e 3 e não comia mais nada. Era pão com manteiga, pois. toda contente. Eu tive realmente, mas Pronto, na minha altura de universidade foi assim um bocado complicado. eu era E mais. eu achava que era muito fixe por ir à cantina e as minhas colegas iam ao McDonald's e pá, não, eu é que estou a ser saudável. Mas também cometia os meus erros. Praticamente não comia sopa, pronto, e era muito à base de pão, também gostava muito de. Muitas pessoas admiram-se como é que eu me tornei vegetariana, porque eu não era assim muito de vegetais, Mas há muita era, gente sim, que era depois. carne e pão, nem peixe ligava nenhuma. Se comia uma sopa uma vez por ano ou duas, era muito. E daí que os meus intestinos depois, esquece, Claro, claro. E bloquearam completamente. Tive uma acontece crise isso de com imensas obstipação. crianças e tudo. É terrível. É. E digo-te uma coisa, depois da alimentação vegetariana nunca mais passei por semelhante, nem tão pouco. Funciona tudo muito bem. É logo as primeiras coisas que uma pessoa nota, que a nível intestinal É muito interessante, é funciona verdade. sempre muito bem. É verdade. Todas as partilhas que temos tido de pessoas que na transição eram pouco comedoras de verdes, antes da transição, não é? Quando comiam de forma tradicional, dizem isso, dizem que sentiram muito essa mudança. Confesso que eu particularmente não, porque eu até comia fibra, coisas com fibra, apesar das porcarias de ter comido pão durante imenso tempo e as minhas comidas favoritas serem panados com esparguete, que era a minha comida favorita quando era menina. Não tinha essa questão, mas sinto que é muito mais ao relógio, que a coisa acontece muito mais ao relógio e não acontecia antes. Mas a maior Sim, parte dos convidados comenta isso precisamente, que antes tinham algumas dificuldades, não eram regulares e depois passaram a ser. Óbvio, né? Nós ingerimos mais fibra, mais verdes, mais tudo. sim, Depois, acho que melhora tudo. A nossa consciência e depois é um caminho que se abre e nunca mais para. Eu, pelo menos, nunca mais parei. Depois vem tudo o resto. depois alarga a outras questões, não só a alimentar, certo? Tu começaste então pela questão alimentar e depois o que é que começaste a perceber à tua volta ou que mudanças é que começaste a querer implementar na tua vida, que também acabam por partir do É vegetarianismo? logo a parte cosmética, que também é uma coisa que já se era falada antigamente, do cruelty free, pelo menos isso
Lembro-me Sim. já ter visto algumas informações, Que mas para quem, pronto, deixa diz, só diz, fazer um Isabel. parênteses, para quem nos está a ouvir e não sabe do que nós estamos a falar, quando nós falamos em cruelty free, são aqueles alimentos ou produtos de higiene ou outras coisas da vida que não usam animais para ser testados, para testar esses produtos, para ver se funcionam ou não. Como, por exemplo, um shampoo ou assim, quando é fabricado, pode ter que passar pela cabeça de um animal qualquer ou pelo pelo de um animal qualquer para ver se ele é abrasivo, se dá muita comichão, se é bom, se não é. Pronto, essas coisas normalmente são testadas em animais. E quem diz produtos desses, diz tabaco, diz tudo, mais alguma coisa, fraldas, tudo. Coisas inacreditáveis que às vezes até se ouve, já não sei agora nomear nenhuma, mas às vezes há coisas que tu pensas, isso também, mas Exato, nem se percebe, mas tudo é testado, tudo e mais alguma coisa é sim. testado, e então aquilo que Mas nós consideramos que não é testado, a gente chama que é livre de crueldade e que o termo em inglês que nós usamos é cruelty free. Portanto, era disso que a gente estava a sim. falar. E Continua, até é desculpa. algo que já antes de se falar em veganismo, eu lembro-me já de falar isso na altura, pronto, da minha juventude e da questão do clube ambiental Viam-se e algumas dessas coisas já se passarem, de algumas modelos. informações na internet, já ainda antes de muito das redes sociais, mas já se passava algumas informações. Uhum. Claro, depois partes para tudo, a questão cosmética, a questão do vestuário, Sim. Para ler por aí. também as etiquetas das roupas e não só os rótulos. Depois é andares a rastrear os rótulos e as etiquetas e a É, selecionar algumas roupas para vender ou para doar. Pronto, eu confesso que ao longo do tempo tenho feito essa transição. Ainda há algumas peças que vou tendo, mas sim, quando tiverem final de vida vou é melhorar e isso, comprar algo mais em condições, de é acordo isso. não só com o veganismo, mas porque lá está. Depois também vêm outras questões éticas, da produção nacional, da produção sustentável. Pronto, não há produtos perfeitos, mas agora tento não só ter essa preocupação do veganismo, como também de outras questões, da Claro. sustentabilidade da ética também. Deixa-me só fazer uma pequena pausa para falar de um comentário que a Cristina Pereira Ratanji, não tenho certeza de dizer o nome, portanto vamos pôr que é para não haver dúvidas. Esta menina está a perguntar se há um símbolo que as empresas que são cruelty free colocam nas embalagens. Eu julgo que algumas empresas de facto colocam isso nas embalagens, mas como todos os símbolos que dizem qualquer coisa são caros e nem todas pagam essa taxa para colocar o símbolo. E muitas delas são, de facto, livres de crueldade em relação aos animais, mas não põem um símbolo. Eu sei, por exemplo, que a Cian, do Lidl, aquela marca Uhum. básica do Lidl, na sua maioria é cruelty free, mas os produtos não estão ali todos com o símbolo. Mas o que se costuma fazer quando se tem dúvidas e se quer mesmo comprar aquele produto, sabemos que ele quer 100% vegetal e nós até queremos, e não temos a certeza porque essa questão nos perturba, é contactar as empresas, mandamos um mail à empresa ou assim, e eles respondem. É uma coisa muito interessante, é que eles respondem efetivamente com brevidade e dizem-nos se têm testes, não fazem essas coisas todas. E é muito claro, mesmo que não tenham o símbolo, depois o e-mail deles vale como é uma prova dessa informação que Também nos dão. há as listas da PETA, não é? Também tem sido uma ajuda. E Sim. há aplicações, também acho que muito boas. Nunca usei, por acaso, mas segundo se fala Também na não comunidade costumo usar vegetariana, há algumas, aplicações. sim, Usas? que funcionam. Mas eu acho que elas funcionam, agora posso estar a especular, mas eu imagino que elas funcionam para a questão de ser um produto 100% vegetal. Não sei se funcionam para a questão do cruelty free. Hum, Mas ok. vou Não especular estou porque de facto assim é que também. não uso. Estou num ponto que já me habituei a algumas marcas e alguns produtos, até mais artesanais e etc. Mas a do Ida Luciana é boa dica. A Sim, Bavaria também é interessante, tirando aquelas que têm a baba de caracol, que ainda insistem, mas a sim. Bavaria também tem uma boa relação qualidade, preço-qualidade, e como está à venda em supermercados, é mais acesso. Sim. Hum,
Mas é uma questão também de... temos a Body Shop, que também tem produtos interessantes, não querendo fazer publicidade às marcas, mas No caso da Body Shop, na maior parte não é vegana. E eles usam muito mel e leite. mas eles têm já a linha vegana, Gabriela. Mas é pequenina e cara, mas é muito pequenina. Eu aproveito alguns descontos cremes, que eles de vez em quando, fazem. Acho que tem uma manteiga corporal, tem, não sei se tem creme para lábios. Tem shampoo, têm. Já tem umas coisas, mas tem. ainda precisavam. Estão-se a esforçar. Tu achas que estão a mudar a empresa, mas ainda não é na totalidade. A Cristina agradeceu, não tem que agradecer, que este programa é para isso mesmo. Esta rubrica é para poder ajudar quem nos ouve. E aproveito para retribuir o olá da Paula e o olá da Filó, que em vez de olá, quando começou, disse olá, vou começar a partilha. Não era olá, vou começar a partilha. E então, depois só se riu, porque escreveu olá, parecia mesmo o nome de alguém. Mas não. Voltando à nossa conversa, então, estavas a falar que mudaste algumas das tuas compras habituais nos produtos de cosmética. E mais coisas, conta-me. A questão dos zoológicos e dos parques com animais, essa questão já vem de muito de trás e das touradas também. Não, isso para mim já estava mais que resolvido. Isso, felizmente, das touradas, quando tinha os meus 17, já achava que era bárbaro e não compreendia como é que as pessoas pagavam o bilhete para ver aqui. Essa eu consegui perceber cedo, o resto demorei muito. Sim, eu em minha casa tentava mudar de canal, mas o meu pai gostava de ver o momento da pega, pronto, achava que era... E pronto, mas de resto, eu tentava mudar o canal nessa altura, ao menos para não dar audiência. Claro. Mas, é isso, também não queria contribuir, não é? Para estar a ser mais um. Opa, terrível. Pois, existe, mas pronto, finalmente a RTP lá se convenceu a arrumar essa questão, pelo menos. Mas confesso que é uma coisa que às vezes comento que posso não estar cá para ver certas mudanças, né, em relação a este tema, mas gostava muito de estar cá viva e ver acabar com as touradas. Eu sou sincera. Às vezes isso vai ser na nossa vida. A questão dos circos para mim já foi algo, sabes? Não. Estás a ver história acontecer? Mas os circos só aconteceu em algumas coisas. Não aconteceu em tudo. Ainda há animais que eu fiquei. Mas isto eu sei que é baby steps e uma pessoa tem que se dobrar as pequenas vitórias. É ingrato, mas para mim já foi ver um bocadinho de história acontecer. Já foi, exato. E eu confesso que na altura, como espectadora, fiquei tão entusiasmada que não percebi que não era na totalidade. Achei que tinham sido todos os animais banidos do circo e fiquei muito contente. E confesso que não sou uma adepta de circo. Não é uma coisa que eu acho graça, não sei porquê, não identifico muito com o circo no seu global e não vejo muito. E esta passagem de ano, estas férias agora, não é de Natal, passagem de ano, eu também por ver um circo e porque quem estava comigo queria ver e fiquei tão desanimada quando vi animais e pensei, mas os camelos são animais, eu só dizia, mas isto está em direto? E estava. Eu achava que aquilo era uma reprodução qualquer, antiga, que estava a dar. Mas depois, quando percebi mesmo que era em direto, fiquei muito chocada e percebi que não são todos, são só alguns. Os considerados selvagens, penso eu, que esses que não, mas então tínhamos ali camelos e o que é que era mais que estávamos a ver? Era camelo e provavelmente cavalos. Era isso, eram camelos e cavalos. Estávamos a ver. Em relação aos cavalos também, falando em geral no nosso país, também são animais ainda sem enquadramento legal e é muito complicado também. Uma realidade. Isso vai demorar, mas... Se para os cães e para os gatos já há algum enquadramento, apesar de tudo o que se passa, porque ainda é difícil punir... Então, os animais que estão assim um bocadinho mais entre o doméstico e o de consumo, né? Mas os cavalos, pronto, são animais de uso, não é? Dá assim caminho para fazer. Tu agora falaste dos cães e assim, e eu lembrei-me que nas zonas mais rurais, e eu de facto moro numa zona assim mais para dentro, um bocadinho,
ainda há muitos cães acorrentados, por exemplo, Infelizmente. e ninguém faz É, nada. E a minha família paterna tinha cães acorrentados, sempre teve durante anos. E isso sempre me fez aflição. E eu, enquanto conseguia, passeava-os. E depois há sempre uma altura da idade deles em que depois me proibiam. Já não podes passear o cão, porque o cão agora já é muito grande. E então eu já não podia passear o cão. Eu era menina. E porque me fazia confusão o facto de eles estarem acorrentados. Apesar de que nas minhas tias estavam acorrentados, mas com aquele conforto relativo, né? De quem está acorrentado, mas que tinham uma casota e por aí fora, pronto. Mas hoje ainda há, não desculpando a situação, porque era pouco desculpável, mas ainda hoje há muitos cães que estão acorrentados em zonas que nós vemos que não tem ninguém, não passa lá o dono, eles estão lá assim meio perdidos e depois não têm aqueles corpinhos jeitosos, estão assim um bocadinho, pronto, menos nutridos e não há nadinha que a gente possa fazer. É preciso é uma impotência muito grande. é preciso Eu que haja. gosto muito de andar nas zonas rurais e também vejo essas situações e é muito complicado. Não é, depois há o 8 e 80, porque ou estão amarrados ou estão à solta, porque isto é um bocadinho a pessoa ou lhes dá a liberdade toda, que é complicado porque estão sujeitos a muita coisa na rua, não é? Andarem sem acompanhamento do tutor, ou então estão presos a meio metro de corrente. É um bocado assim uma mentalidade até incompreensível, porque tanto os têm ali acorrentados como lhes dão a liberdade toda do mundo, entre aspas, mas nas duas situações estão a ser negligentes. Não é? Certo. Ainda há muitas situações assim, por acaso é doloroso. É doloroso. Mas olha, então voltando ao nosso foco, conta-me, quando tu fizeste ou então no teu percurso da tua transição, como é que se sucedeu com a tua família? Tu tinhas pessoas com quem convivias e tinhas que fazer comida só para ti e também fazias para os outros contagiaram-se ou não? Como é que fazias quando ias a jantares de família mais alargados? Como era? Conta-me se houve assim algum episódio que mereça ser... Começou a ser a lei das marmitas, não é? Opa, são tão Começou a ser maravilhosas as o marmitas. gangue das marmitas, não é? Claro. Porque a Gabriela, não é que seja para onde for, visita a família, passeios, ou onde Tudo. quer que seja, porque tu não tinhas onde comer, praticamente. Sim. Então lanchar, almoçar, ainda conseguias um restaurante Com nos arroz, centros das batatas e pronto. cidades. E uma salada mista, sim. Sim, então passeios pelas zonas rurais é típica batata frita e salada mista, não é? Foi o normal que nós já estamos habituados, ou estávamos, quando se muda este paradigma. Passei por todas as fases, não é? Das piadas, porque depois é assim, o difícil até nem é a comida, porque tu se fazes, às vezes o difícil é Ambos teres que sabes. andar com uma enciclopédia mental, tens que andar com uma enciclopédia mental, porque vais ser bombardeada com todas as questões e depois já não te chega, tens que andar com os estudos científicos, com a Bíblia, com o livro de receitas. É mesmo uma vida difícil, a nossa. No início foi muito complicado, porque vêm com todas as mais teorias pôr-me à prova, não é? Porque foi aquele embate. Não tive assim situações assim praticamente difíceis. Consegui perceber realmente quem é que era meu amigo, que me aceitou. Há pessoas que É vêm. engraçado. É interessante. É interessante. Olha, Mas pronto, mas agora já é um bocadinho mais pacífico, porque já estão habituados e porque já sabem que eu pendo assim para o alternativo e não é só nisto, então já estão a perceber que é o meu caminho, é este. pronto. Já não te querem levar de volta para onde eles estão. Não. Olha, e ao Não têm a contrário. hipótese. Sim, mas eles podem imaginar que sim, mesmo assim. Não. E trazer gente de lá para cá, alguma vez conseguiste contagiar um bocadinho?
Alguém? sim, isso é fantástico, isso é fruto de algum trabalho que, não sei, eu acho que está intrínseco, se calhar a mim, ou a espalhar estas sementinhas e, não tenho, acho que assumo um bocadinho esse papel e tem dado frutos, porque é muito bom tu abrires a tua caixa de mensagens e teres lá alguém que te manda uma receita vegetariana, ou que está a experimentar um produto novo, ou que Sim, decidiu, a resolução de ano novo, deixar de comer carne. claro. Pronto, isso para mim faz-me ficar muito contente, porque primeiro eu acho que a evolução passa por aí. Sim, verdade. A evolução passa por aí, temos que nos convencer disso. Já libertamos os escravos, libertamos os negros, libertamos as mulheres e ainda continuamos a precisar de Ainda é preciso libertar libertar algumas, sim, muitas coisas também, bastante mas caminho. chegou a hora dos animais e não nos podemos um dia olhar para trás e pensar que, bom, quem olhar para trás e vir que houve uma altura em que se comia animais vai ficar assim um bocado chocado. Mas pronto, mas acho que é a evolução natural que temos que a fazer Sim, e não podemos estar cá e achar que só nós é que temos o direito de viver e de estar no mundo e de ser feliz, porque onde bate um coração tem que bater, bate vida e bate a busca pela felicidade exato. e, e é tão simples quanto isso. E não querendo entrar em polémicas ou o que quer que seja, Hum. mas às vezes é difícil quando acusam de extremista e disto e daquilo. Pronto, depois também vêm esses, O que esses, vale essas. é que eu acho que as nossas costas, quando comem mais verdes, alargam e nós temos muito mais espaço para essas coisas, não é? Estava agora a imaginar uma alface a brotar assim nas nossas costas, que tem umas folhas Larga tudo, largas, claro. aquela alface Isso. maior. Mas realmente já que somos comedores de alfaces e mais não sei quê e tal. Não comemos isso, Pronto, mas comemos. e eu acho que isso diz mais das pessoas que imitem do que do objetivo em si, não é? Quem não Sim, do está alto, bem é ataca verdade, o outro. claro. Mas eu acho que isto é tão simples quanto termos todos, como seres que cá estamos, direito a viver. E, e isto não é extremismo, isto é a vida a acontecer. Por isso Deixa-me não consigo perceber este rótulo de extremismo, quando para mim extremismo é matar, não é? sim, mas, provavelmente são as abordagens de vez em quando de algumas pessoas que estão no caminho verde, mas que ainda estão revoltadas, não é, por só terem chegado àquele caminho naquela altura e, e por Sim, vezes sim, têm sim, formas de interagir mais agressivas. Mas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu comigo foi que, quando eu era menina, e ainda menina mesmo aí dos 17, 18, mais ou menos, eu não tinha mas animais foi em casa. ontem, pronto. Foi ontem, foi Estou a ontem, brincar. obrigada, não foi, mas foi ontem, sabe, ontem. Então, a minha família tinha, como eu disse, cães acorrentados e tinha gado, galinhas e pronto, essas coisas mais pequenas também tinha. Mas eu não tinha aquela consciência do animal em casa, como tu também agora depois tiveste em crescida. E quando eu perto dos meus 20 anos, antes, mas quase aí, passei a ter gatos no tempo de faculdade e eu achava que eles eram, como dizia o mito, que eles que não eram nada ligados às pessoas e tal, tinham falta, eram largados e só eram interessados quando nós lhes punhamos comida. E eu percebi de imediato, na primeira semana que tive os bicharocos, que não era nada disso, que eles eram super afetuosos e que eram três logo de uma vez, e então eram diferentes, tinham personalidades diferentes, uns gostavam de estar encostados a mim, outros estavam longe, outros precisavam de mim, e ao longo da minha vida fui-me apercebendo, com os que fui tendo, que tinha mesmo, cheguei mesmo a ter aqueles gatos que eram duas raparigas, que quando eu acordava à meia da noite, por qualquer razão, elas arrastavam-se da cama e iam para a minha beira com muito esforço, eu limpar remelas, fazer-me companhia, porque eu estava acordada, eram 4 da manhã, mas elas iam lá para ver como é que eu estava. E isso fez-me perceber que há mitos muito grandes e que os animais não são, que todos os animais são muito gente, né? Passando o esforço
desta minha expressão. E eu acho que isto para mim foi uma coisa muito importante. Eu ainda não tinha um pensamento relacionado com o vegetarianismo, mas foi muito importante ter essa tomada de consciência de que os gatos eram muito afetuosos e precisavam de nós, não só aquela questão da comida. E depois, mais tarde, tive gente que me disse que as galinhas brincavam. Que as galinhas, se lhes dessemos a oportunidade, brincavam, reconheciam as pessoas com quem que eram as donas, não é? Digamos assim, os donos do galinheiro, e que brincavam às escondidas se nós tomássemos atenção, que tinham personalidades também diferentes. E eu, se me tivessem dito isso quando eu tinha, ou antes dos meus 20 anos, dizia nem pensar, claro que não, aquilo é só para comer, e elas são todas iguais. E depois de eu ter percebido que consegui desmontar a questão dos gatos e da sua suposta falta de empatia para com os seres humanos, estava aberta para perceber que as galinhas também brincam e que são animais simpáticos e que dão para... Lá está, a Cristina Pereira também está a dizer a mesma coisa que as galinhas brincam. Pois ela já viu. Exato, mas eu conheço a Cristina e conheço as galinhas dela. E então eu também já vi, e essa para mim, essa imagem, não é? essa experiência que eu tive e perceber que as galinhas também brincam, foi uma coisa espetacular mesmo de mudança interna. E depois, quando alguém me disse que o porco que tinha em casa, doméstico, brincava e que chamava e que reagia ao nome que lhe deram, muito cedinho mesmo, ele era assim uma coisa pequenita, muito antes do cão, que já tinha 4 meses ou 5. O porco tem a inteligência de uma criança de 7 anos, não é assim? Não sei se de 3, não sei se é de 3, mas é uma coisa espetacular, porque acho que eles reagem ao nome em poucas semanas de vida. É assim uma coisa super... E quando me contam isso, eu digo... Então, quer dizer, não há dúvidas que nós não os podemos pôr no prato. Nós não demos a oportunidade aos animais de mostrarem quem são, não é? A vida, nós Porque são objetificados, não é? Exato. Eu, como estavas a falar dos teus gatos, dos meus cães, eu percebi-me disso, das diferentes personalidades que eles têm, dos hábitos, são seres, não é? E para mim foi muito revelador, e até com a minha coelha, que eu nunca tinha tido coelhos para, pronto, eu tê-los, estimá-los, não é? Havia na família, criação, mas... e foi assim também uma adoção um bocado repentina, porque a minha experiência é com cães. Mas eles também são simpáticos. São espetaculares. Eu, naqueles primeiros dias, olhava para ela só podia chorar, apetecia-me chorar, encantada, porque é como ter um gato, praticamente. Pronto, é o que eu estou a comparar com o mais conhecido. Sim, e o tamanhinho. Ela tem os seus hábitos, tem o seu feitio, também tem o seu mau feitio, também tem os seus dias, tem os seus pequenos sons, tem as suas posturas, deixa fazer festas, às vezes deixa pegar ao colo, mas eu também respeito os limites dela. E eu pensei, nós temos meu que estar Deus, atentos. um coelho, não é? É um coelho, e uma pessoa não observa, não dá hipótese que eles se expressem e que possam se entrosar connosco, não é? E para mim foi assim, tipo, em 24 horas aprender tudo sobre coelhos, porque eu não estava preparada. Mas pronto, mas correu bem. É uma coisa muito engraçada. Eu agora, tu falaste nos meus gatos, eu agora não tenho gatos meus, tenho um gato enteado, digamos assim, e tenho uma cadela, filha, portanto, mas não tenho tido gatos e tenho saudades, de facto. Mas é muito, muito interessante ver, de facto, que a família dos animais que são mimosos é imensa. E há aqueles que nós nem temos a oportunidade de constatar, né? Por razões óbvias, ou porque são animais selvagens, ou porque não estão de acesso fácil, ou não têm hábito de ter pessoas por perto, mas é fantástico como é que eles são mesmo gente, né? E que é preciso... Pois, assim, e se nós tivermos a responsabilidade de os domesticarmos, temos a responsabilidade de cuidar deles. Sim. E passar a palavra, que eu acho que essa informação é importante também, não só isto que nós fazemos, não é? Conversarmos sobre o assunto, por exemplo, ou então contar ao colega do lado que achamos que se calhar era melhor dar a oportunidade aos alimentos vegetais e retirar o animal do prato, mas é muito importante também
passar a palavra, porque eu acho que as pessoas não têm consciência de que eles são mimosos e que sentem e que brincam, né? Mesmo aqueles mais atípicos ou mais longe um bocadinho de nós. Portanto, acho que... Eu acho que, assim, depois também depende de cada personalidade, mas para mim ficou muito difícil ter mudado, ter obtido estes conhecimentos todos e não o partilhar, quanto mais não seja pelo meu exemplo, pelas conversas, Sim. pelos conteúdos digitais que vou partilhando. Claro. Porque parece que tens ali o poder de ir tentando espalhar as sementes. Estou a falar disto, como podia falar de outro contexto Sim. qualquer. Mas eu acho que a gente sente uma certa obrigação, depois de termos percebido, sentimos internamente uma certa obrigação em partilhar. Sim, porque sabes uma coisa que eu sinto? Gostava que alguém me tivesse despertado para isto antes, sabes? É também aquele remorso do vegetariano, que é gostava de já ter começado antes, já ter sido há mais tempo. Como é que eu não vi? Como é que eu... É verdade, eu acho que como todos é que temos isto me isso. passou ao lado, não é? Pronto. Mas é assim, tudo acontece no momento certo, no momento em que nós estamos abertos para aceitar essa verdade, não é? E depois nós acabamos por fazer o nosso papel com estas nossas partilhas e com os percursos que vamos tendo com as pessoas com quem conversamos, e tudo isso é como tu disseste no início da rubrica, são as sementinhas que nós, às vezes sem querer, outras vezes de propósito, vamos plantando, não é? E há de haver sempre alguém que rega. Sim, e as redes sociais são uns ótimos regadores, porque eu sei que há uma polémica. Ora bem, eu gosto muito de fazer valer o bom das redes sociais e da comunicação digital, apesar de poder criar vício, poder criar oportunidades para coisas más. Sim, malefícios, naturalmente, claro. Isso é como tudo. Isso é como tudo. Utilização como regra. Sim. Como um ambiente, um instrumento, uma ferramenta ou um sítio em que pronto, tens que saber estar e estar se quiseres e sabes que se usares para isto pode sair bem, se usares para aquilo pode sair mal. Pronto. É como tudo. Às vezes digo, é como ir ao café, só falas o que queres, não é? Se quiseres falar mais, pronto, se calhar está outro a ouvir. Na rede social só partilhas aquilo que queres e só absorves também o que queres, não é? Se vais a um café, sentas-te na conversa dos coscovilheiros, sentas-te na mesa dos coscovilheiros, se calhar não vais ter ali grande conteúdo. Mas se sentares a ler o jornal, pronto, talvez até consigas. Claro, Acho que diabolizam muito as redes sociais e eu compreendo porquê. Mas eu sou sincera, como sempre, se calhar tive que procurar conteúdos por mim. E as redes funcionaram E eu, para ti? sinceramente, se não fossem as redes sociais, se calhar ia ser muito difícil, ou ia ser mais difícil eu ter confiança para dar este passo que dei há 5 anos. Claro. Pronto, também há livros, também há coisas, mas falar com outras pessoas, nem que seja digitalmente, e ver casos e testemunhos e publicações e vídeos e obteres este material online e gratuito, sim, eu acho que é muito bom esta oportunidade que temos e de estarmos aqui, por exemplo, neste momento. O online, quando usado pelo bem e com bons conteúdos e com bons propósitos, é isso. Claro. Consegue-se tirar frutos deste trabalho, porque é mais uma fonte para obtermos conhecimento. Claro, temos que ter um crivo e temos que ter... como em tudo na vida, se nós não tivéssemos crivo, estávamos feitos. Sim, mas... Olha, a Rita Correia, em relação, que também já foi cá convidada, em relação ao teu comentário da culpa, que nós temos todos, né? Diz que todos sentimos essa culpa, mas ameniza-se com o passar do tempo e com o caminho que se fortalece. Concordo. Fortalece em nós e nos que nos rodeiam, mesmo sendo mais devagar do que gostaríamos. Isso, de facto, todos nós sentimos. Lá está. Eu acho que muitos dos convidados acabaram de falar dessa culpa, mas todos também concordaram com o que a Rita disse e com o que já falamos, que é nós depois fazemos o nosso papel, vamos fazendo e contribuindo, não é?
Aquela coisa do acontece a nós e nós depois tentamos devolver um bocadinho do bom É que nos isso. do bom que nós Para amenizar um bocadinho a culpa também tentamos sim, despertar o outro e devolver ter um um bocadinho. papel ativo na sociedade e pronto. E para tentar colmatar esses anos na escuridão. Exatamente, exatamente. E ouvi-los, é isso, nós agora estamos muito mais luminosos, mais verdinhas. Sim, eu acho que isto tem cada vez mais tendência. Eu acho que estamos, apesar de haver assim aí muito barulho e algumas coisas que se estão a passar, eu acho que também temos aí pessoas a despertar para isto e para outras coisas muito boas, para podermos dar uma transição melhor a esta sociedade. Sim, eu acho que já Apesar do temos que está agora assim a haver assim um bocado um choque de não querendo entrar em questões que não interessam muito, mas acho que e é isto que é também muito bom, Gabriela, vamos arranjando a nossa tribo, porque eu agora sim, nos últimos anos, já tenho pessoas com as quais posso falar em carne e osso sobre este tema. bem que te E já estejam a tentar começas convencer do contrário. e já começas a ter as tuas amizades verdes, não é? Sim, sim, sim. Seja ali, aqui ou acolá, porque também vais socializando, ou vais a um workshop, ou vais a uma ação de rua, ou envolves-te num tema qualquer, e num tema cívico, e acabas por encontrar a tua tribo, É que é verdade. muito bom. São ligações. Olha, quero agradecer-te muito por teres vindo cá, estás a ver, não custou nada conversar, Não, né? não, Pronto, pronto. uma Já ótima se estreia passou, aqui. Não já custa, fico mais confiante. exato, só custa ao início, mas depois a gente esquece do que Não, está a acontecer e só tu conversa. ajudas bastante. É o Tu meu papel. ajudas bastante. É. És uma ótima Olha, interlocutora, olha, ai, muito obrigada. Olha, quero então agradecer entre teres outras vindo. coisas, não é? Oh, é para orar. Vou pôr coraçõezinhos quando editar o vídeo. Também te vou seguindo o que vais fazendo. Obrigada. Olha, desejo-te muito sucesso nos teus projetos. Sei que estás aí com umas aventuras agrícolas e que queria muito que tivesses Sim, sucesso, que sim, conseguisses. também estou assim numa fase de transição, lá está, porque acabas depois por não te conseguir enquadrar muito em certos trabalhos, pronto, É, há aquelas questões éticas que vais aprofundando, não é? O nós vegetarianismo é ficamos só uma diferentes. delas, ficamos. Depois é difícil veres o mundo com os olhos dos outros, não é? Sim. E nos últimos anos tenho andado assim a preparar-me para fazer mais o meu caminho e criar um projeto de vida, de trabalho, que envolva estes conceitos todos e Sim. voltar realmente às origens e ao básico e à nutrição e à agricultura. Será por aí o caminho e ando a sondar essas Então, possibilidades e já a deitar mãos na terra. nós na Terra. Desejo-te muito sucesso, está bem? Obrigada, Depois Gabriela. conversamos no outro dia. Entretanto, não desligues Sim, que a gente ainda fala um bocadinho a seguir. está Certo? bem. Muito bem. Obrigada. Até já. Nada. Até já. Meus caros, muito obrigada a todos que estiveram desse lado. Tenho que agradecer em particular à Rita Correia, à Cristina, à Maria, à Paula e à Filó, que tiveram a coragem de me dizer olá por escrito, porque os outros meninos e meninas que estiveram a assistir não disseram nada. Mas para a próxima, têm a oportunidade de dizer olá, dizer de onde é que estão a falar, para poderem conversar um bocadinho connosco também. Aqueles que nos forem ver na gravação, que fica no canal do YouTube, muito obrigada também por terem estado desse lado a ver a gravação. Espero que gostem, que nos digam ou que me digam assim com aquele botãozinho maravilhoso que gostaram da conversa, que partilhem, que vão dar um saltinho ao site, ao amarpor2.pt e que possam também subscrever o site, possam ver as receitas que com certeza vos vão inspirar para novas refeições, para vocês poderem fazer com a família ou com os amigos, ou mesmo partilhar a receita com alguém que vos é mais querido. Não se esqueçam então de seguir as redes, que é importante para o projeto poder crescer e para poder ir deixando mais sementinhas verdes para mais pessoas. Entretanto, se precisarem de mim ou se quiserem conversar comigo numa live como esta, em que partilhamos a história de vida do convidado, não se esqueçam de me contactar.
que com certeza haverá uma noite como esta para conversar comigo. Até lá, espero que vocês se divirtam e que tenham uma boa semana. Beijinhos.